Então, olá. Agora nós temos uma edição muito especial aqui do Logos Biocast. Vamos discutir, analisar as trends, quer dizer, quais são as tendências da facorrefrativa e da catarata. E nada mais, nada menos, nós vamos trazer aqui duas cirurgiãs excepcionais, que é nossa amiga Amarilis Avaquian e Raquel Gomes. Então, o objetivo de hoje é trazer para você, no seu dia a dia, o que está mudando, o que ao longo desses últimos 10, 20 anos ocorreu na catarata e o que está mudando. A primeira pergunta para vocês duas, vou começar com a Marilis, é o seguinte: a gente está diante de uma revolução, como, por exemplo, durante a Revolução Industrial, a gente não observava que estava dentro da Revolução Industrial. A revolução da IA, a gente ainda está passando por ela, está com mais ansiedade que alguma coisa que está mudando a nossa vida prática. Mas em relação às lentes intraoculares, facorrefrativa e catarata, hoje, nesse momento, o que você observa fora, o que você está observando no Brasil, o que está mudando o seu comportamento, que você relatou até há pouco tempo, nos últimos 6 meses, então algo que está recente. Muito obrigada, Amarilis. Eu que agradeço, Lira, pela oportunidade e pela oportunidade de você, de estar falando aqui, de estar expondo exatamente o que essa tendência que a gente tem observado muito nos últimos, que é uma coisa muito minha que tem acontecido. Eu acho que a gente tem conversado sobre isso, né, Raquel, nos nossos encontros. Então, o que a gente acha que está mudando? Hoje a gente busca outras coisas além da quantidade de visão, né? A gente busca entregar mais para o paciente, porque no passado a gente percebia que, mesmo entregando o 20/20 para longe, o J1, os pacientes não ficavam tão felizes com a qualidade visual e com a cirurgia que a gente entregava, com o nosso resultado, né? Que o que a gente busca é a felicidade do paciente, é a satisfação deles. Então, tinha muitos pacientes que, mesmo você entregando aquele resultado que você achava ideal, pelas medidas padrão do consultório que a gente usava na época, tinha os insatisfeitos, que a gente falava, mas como assim? Por quê? E com o tempo do implante das lentes difrativas, a gente foi entendendo o que restringia o desempenho dessas lentes, por que os pacientes se queixavam. E, assim, eu sempre falo que eu tive uma trajetória um pouco diferente, porque eu sempre queria entregar para o paciente a melhor qualidade de visão. E nisso eu usei algumas bifocais. Eu tive muitos pacientes que se queixavam que não pararam de dirigir, e eu falava assim, mas parou de dirigir por minha causa. Eu sempre é uma coisa de personalidade isso, né, que eu sou virginiana, sou muito assim. Então eu falava, mas eu provoquei isso no paciente e eu tentava resolver. Então, algumas plataformas eu fui deixando de usar nessa minha trajetória porque não entregavam aquilo que eu me permitia, que eu queria entregar mais. E como eu não conseguia com as plataformas difrativas que existiam, eu fui deixando de usar até as lentes trifocais, eu fui diminuindo, porque eu comecei a ficar mais crítica, eu selecionava mais e mais os pacientes. Aí, quando o paciente era perfeito, o olho era perfeito, então não tinha olho seco, não tinha alteração macular, não tinha diabetes, não tinha glaucoma, ele tinha um problema, sei lá, de personalidade, alguma coisa que acabava limitando. E aí eu falava, não, mas ele é muito exigente, aí eu não vou colocar essa lente. E, enfim, foi mudando minha prática diária e eu fui voltando para trás. Aí surgiram as lentes de foco estendido, que me animaram muito inicialmente. Aí eu comecei, porque a qualidade visual que entregava era muito melhor, obviamente, se você acertasse na biometria. E assim foi indo. Então, eu regredi um pouco o meu jeito de operar por causa das plataformas que existiam. E é isso que eu acredito hoje, que a gente está mudando das plataformas difrativas para as plataformas refrativas, que entregam uma qualidade visual melhor para o paciente, que não dividem a luz, que entregam uma visão de mais qualidade e conseguem entregar alguma coisa de perto. Então, eu acho que isso é a tendência nos próximos anos, que é o que a gente viu com as lentes novas de foco estendido, no caso a PureSee, né, que a gente tem muita prática de usar, que elas
tem uma qualidade visual imbatível e a visão de perto muito boa. E agora a gente vê que assim, as lentes, a tecnologia está evoluindo para esse lado. Por exemplo, a Galaxy, que ela não tem, é uma refrativa também, que entrega uma visão melhor de perto. Então, é nesse sentido que eu acho que as mudanças estão vindo. E isso me anima muito enquanto cirurgiã, que, assim, na minha prática diária, eu estou voltando a ficar feliz e estou voltando a querer entregar tudo aquilo que eu já tentei no passado e que me fez desistir por resultados não como eu esperava. Agora isso está me trazendo, assim, eu estou vendo a oftalmologia, a cirurgia de catarata de uma forma até diferente agora, por causa disso. Isso é muito legal. Raquel, você vem de uma experiência de difração forte, né? Sim. Isso é bacana porque a gente faz um contraponto, né? Sim. A Marilis tirando o pé do Mais acelerador, né? É. Em relação à trifocalidade difrativa, e você vem de um momento forte dentro da difração, né? Como é que você está enxergando esse momento? Vamos dizer assim, já que você está bem inserido, Sim. bem inserida nesse mercado, né? Com controle bom da maioria dos pacientes, né? Então, como é que você enxerga isso? Primeira pergunta, como é que você vê essa mudança para a refrativa, né? Para a parte refrativa? E a segunda, como é que no dia a dia do seu consultório você mensura essas diferenças? Por exemplo, já que você não tem algum exame de forma muito prática para a gente poder mensurar essa dita qualidade, a gente fica muito na perspectiva do Sim. paciente. Primeiro eu quero agradecer, João. Um convite seu para mim é uma intimação, então conte sempre comigo, a gente tem uma afinidade transcendental, então prazer estar aqui conversando com você. E agradecer também sua presença. A minha visão na cirurgia de catarata, ela é muito de aprimorar a visão do paciente, né? Eu acho que a cirurgia da catarata ela é uma oportunidade única para o paciente ter a sua visão aprimorada, né? Muitos pacientes chegam já criticando uma lente ou outra, não quero isso, não quero aquilo, ou não posso investir. E eu acho que o nosso papel, muitas vezes, é orientar, mostrar o que é possível, né? Eu sempre fui muito direta, muito objetiva com os meus pacientes, o que existe, o que a lente proporciona, o que ela não proporciona. Implantei muitas bifocais com excelentes resultados. Eu, felizmente, tinha pouquíssimo índice de insatisfação com as lentes bifocais que eu implantei. E por isso que isso me estimulou a utilizar diferentes tecnologias, né? Tanto que quando surgiu o EDOF também fui uma entusiasta da primeira EDOF. Então, eu acho que essas tecnologias, né, a indústria aliada à nossa prática, beneficia muito o paciente, né? Mas é claro que a gente tem que saber fazer essa... Como é que eu vou dizer? É uma arte isso, né? Uhum. Saber escolher a lente com o perfil do paciente, mas uma coisa que tem um peso muito grande para mim são os exames, né? É a avaliação pré-operatória. Isso tem um peso fundamental, tanto que a gente vê que resultados muitas vezes não tão satisfatórios são por alguma coisinha ali, algum detalhe que não foi avaliado bem. Então, a avaliação pré-operatória, ela conta muito e é nosso feeling com o paciente, né? A partir do momento que eu chamo o paciente na sala de espera, eu já estou avaliando, né? O óculos está na bolsa, ele trouxe o óculos, ele está trabalhando, ele está no computador, ele está acompanhado, ele está sozinho. Qual é a idade? Ele tem dificuldade para andar ou ele é um atleta? Porque envelhecer, tem várias formas de envelhecer, Sim. né? Mas eu sempre acho que melhorar a qualidade de vida do paciente, de reduzir a dependência de óculos, traz muitos benefícios, principalmente à medida que a gente envelhece, né? A gente quer chegar até o banheiro, né, de madrugada, quer diferenciar se é de pirona ou colírio antes de usar. Você vai ter que pôr óculos para isso? Né? Às vezes o paciente de 80 anos, para que eu vou investir nisso? Sim, né? É muito comum. Então, eu acho que, nesse sentido, eu sempre vi que muitas lentes podem beneficiar os pacientes, né? E tudo é uma balança, a gente ainda não tem uma lente intraocular como o nosso cristalino. E não temos, ele está chegando muito perto, mas ele ainda não tem uma acomodação natural. Então, o que a gente tem já proporciona muita coisa, as bifocais já entregaram muita satisfação para os pacientes, mas o que eu observo nos últimos anos, isso foi, eu acho que a pandemia deu realmente um start nisso, foi a gente querer
tirar essa ideia ou do 20/15, né? A lente asférica cravada no 0, Sim. né? Hoje a gente quer profundidade de foco funcional, né? Hoje o que a gente quer é que o paciente consiga fazer a maior parte das atividades do dia a dia sem ter que necessariamente pôr óculos. Às vezes vai ter que acender uma luz ou procurar uma iluminação melhor para ler, mas essa visão funcional, ela traz qualidade de vida, né? Eu poder ir no mercado e ver o que eu estou comprando sem ter que pôr óculos, né? Eu poder ver o painel do carro e dirigir, né? Então, a gente trocou um pouco essa questão do 20/15 para um 20/20 funcional com um intermediário muito bom. E também a gente entende que a difração, em algumas situações, perde contraste. Então, quem será o paciente que vai tolerar ou não vai tolerar, né? É o que você falou, a gente não tem como medir isso antes. Não tem. Né? Nem o perfil psicológico também. Nem o perfil. De forma adequada. Isso também muitas vezes engana. Né? Por exemplo, paciente é engenheiro. Eu adoro operar paciente engenheiro, porque tudo que você explica para ele de ótica, ele entende. Muito mais fácil você explicar, né? Então, eu sou muito direta, muito objetiva com os pacientes na minha sugestão. Sempre acabo deixando mais de uma opção, mas o objetivo é sempre entregar menor dependência de óculos, né, com maior qualidade de visão. E essas novas lentes, essas novas tecnologias, elas vêm trazendo isso, né? As novas EDOFs, a lente espiral, ela veio justamente para trazer esse meio termo, né, que não é o 20/15 J6, né? Nem é o 20/20 J1 com tantos desconfortos. Então, eu acho que é isso que a gente está vendo, que ali o caminho do meio é muito bom. E também tem o fato de a gente estar operando os pacientes mais cedo, mais precocemente. Então, a gente pensa no futuro. Como que vai ser a longo prazo? Né? Será que não é melhor eu garantir qualidade a longo prazo? Né? Afinal, é uma cirurgia que dificilmente a gente vai querer reintervir. Não que a gente não possa, mas a gente não vai querer reintervir. Então, isso tudo vai entrando na balança e essa é a tendência, né? Operar pacientes mais jovens, entregando uma profundidade de foco funcional com boa qualidade. Isso é muito legal. E você vê que os avanços da indústria, eles estão totalmente linkados justamente com a evolução do dia a dia da humanidade. Então, por exemplo, a gente começou com a bifocal, aí no final dos anos 90. Depois surgiu o quê? O celular, smartphone mais forte, computador inicialmente que já dava um certo trabalho para explicar ao paciente, lembra? Com as bifocais. Mas aí quando apareceu mesmo forte o smartphone em 2008, em 2009 apareceu a trifocal. E o que mudou a qualidade? Pandemia. 2020, a maioria dos pacientes começaram a pensar em qualidade de vida, conviver com a família, dirigir mais à noite, viajar mais. E aí isso mudou a indústria também, como o smartphone mudou em 2008. Em 2009 aconteceu a trifocalidade. Em 2020 começou a mudar fortemente, 2022, e a partir de agora, 23, 24, a gente vê uma tendência da indústria, justamente o que você colocou, um equilíbrio muito maior entre quantidade e qualidade, com a tendência para a qualidade. Sim, a gente vê isso muito nos congressos que a gente vai fora do Brasil, a gente vê a quantidade de lentes de foco estendido, né, que estão chegando no mercado. É um número grande, porque são lentes que toleram uma metropia residual, toleram um olho seco, né? Então, são lentes que proporcionam uma boa profundidade de visão e são tolerantes às coisas inerentes da cirurgia de catarata. Exatamente. Né? Que são, inclusive, as que mais têm crescido nos últimos anos. Exatamente. São as lentes de foco estendido por ter essa maleabilidade, né? E por não terem os efeitos colaterais das trifocais. Difrativas. Eu queria, só em poucos minutos, você, Amarilis, olhar naquela câmera ali, falar com a audiência, explicar resumidamente, como é que é uma jornada sua, dentro do que você faz na sua prática, tanto das perguntas que você faz, básicas, como também os cuidados com os exames e o olho seco e tudo que você tem para obter um ótimo resultado. A Amarilis fala para essa câmera, depois a Raquel para outra, e vocês falam direto com a audiência, porque o legal é que quem está nos ouvindo e está começando a querer entrar no University Premium, quais seriam umas dicas, bem dica mesmo, mastigada, para que ele já entre com o pé direito, e o que vocês foram aprendendo de certos truques que foram fazendo com que vocês fossem convertendo mais para esse universo premium. O que falta
dentro desse universo aí de qualidade para o médico abraçar de vez, pelo menos a extensão de foco funcional. Eu acho assim, o paciente, quando ele, como a Raquel falou, ele entra no consultório e eu já estou avaliando, eu já vejo se ele está de óculos, se ele está vendo no celular sem óculos, com óculos, eu pergunto isso ativamente para o paciente, então não é só medir a visão, eu vejo como ele usa o óculos e se ele usa, e de que forma ele usa no dia a dia dele. Então, às vezes eu pergunto, mas você usa o óculos para dirigir, usa o óculos para isso, usa para TV, usa... para eu saber a maleabilidade desse paciente, como ele se comporta em relação à baixa visual dele. Então, às vezes, ele é 20/100 e ele não usa óculos e está tudo bem. E, às vezes, ele é 20/20, sei lá, sem correção, 20/25, 20/30, e ele fala, não, mas eu não enxergo sem o meu óculos. Aí, são pacientes totalmente diferentes do jeito que você vai abordar a cirurgia, se for necessária. Então, a análise já começa por aí. Eu não uso questionários no consultório, eu pergunto diretamente, eu tento perceber no dia a dia dele, mas eu não faço tantas perguntas, é só no final. Primeiro eu faço os exames todos, eu analiso os exames. Então, o que eu faço de exames? É basicamente o OPD, a berrometria, uma biometria, e o ACT, isso em todos os pacientes. Todos os meus pacientes têm esses 3 exames. E aí, na minha sala, eu faço todo o exame completo, visão de perto, visão de longe, biomicroscopia e tal. Sempre, muita atenção eu tenho sempre com o olho seco. Então, ele já fez a biometria, eu faço questão de fazer os exames antes de instilar qualquer colírio no olho, porque a gente sabe que isso já altera a biometria e a topografia, por exemplo, muitas vezes. E aí, então, ele já fez aquelas medidas, eu no consultório eu olho muito blefarite se tem, isso é obrigatório. Olha a blefarite e estilo fluoresceína, para ver se esse paciente, antes de dilatar, eu já faço isso. E já vejo o filme lacrimal desse paciente. Então, se tem o BUT diminuído, como é que é o piscar dele, eu já vejo. E já estou olhando, quando eu estou conversando, eu já vejo se ele tem alguma deformidade, o piscar dele, como é que é, se é o piscar incompleto, se ele tem uma exposição do olho, alguma coisa que também pode atrapalhar o filme lacrimal na cirurgia. Tudo isso aí vai contar no final. Aí dilato, foi se tem catarata, se não tem, enfim, fundo de olho. E aí eu sempre, no caso de ser uma cirurgia de catarata, né, eu já peço os exames pré-operatórios, não explico muito da lente nessa primeira consulta. Eu sempre falo, olha, eu vou analisar todos os seus exames, ou principalmente o ACT, que eu não vejo na hora o resultado, e aí ele volta. Quando ele volta para os pré-operatórios, se ele já tinha uma alteração da superfície ocular naquele primeiro exame meu, eu já vou tratar e ele volta com esse olho tratado. Mas eu já tenho aquela biometria inicial. Aí ele volta, ele faz uma segunda biometria, uma segunda berrometria, isso eu faço em todos, mesmo assim, não cobrando, porque não dá para a gente cobrar 2 vezes, enfim. Vejo se a superfície ocular melhorou, analiso os exames, vejo se tem tem uma congruência entre a biometria e a topografia. A topografia é muito importante para a gente analisar até olho seco, analisar irregularidades, aberrações, alterações que o paciente tem, um ceratocone, qualquer coisa que pode alterar o resultado da minha lente. Então, se a topografia não está boa, aquilo já vai excluir muitas lentes para mim, sabe? Mas, às vezes, é só uma alteração de superfície ocular que, se você otimizar, então, às vezes, nessa segunda consulta, quando ele volta com a superfície ocular tratada, otimizada, a topografia já muda de cara. E aí eu já consigo uma congruência entre os exames. O que eu falo? Quando eu falo congruência, eu estou dizendo o quê? Principalmente o eixo da topografia, se bate com o da biometria óptica. Quantidade eu não olho tanto, mas olho um pouquinho se tem a ver com a refração também. Então, eu faço refração. Hoje, poucas pessoas fazem refração no consultório. Eu faço uma refração muito precisa no meu pré-operatório. Eu quero saber o eixo certo, eu quero saber se aquele paciente melhora com correção, porque isso é importante para eu saber o quanto ele vai melhorar.
mais que o PAN, às vezes a refração me direciona bastante para eu saber. Às vezes ele tem 20/20 e aí eu já sei como é que eu vou abordar isso se ele tem uma catarata inicial. Mas, enfim. Então, se bater, os exames deram congruentes, aí eu vou inserir nas calculadoras. Aí eu olho tudo, analiso e aí eu vejo, antes de ver, analiso a pupila do paciente. Eu sempre olho a pupila para ver e principalmente as aberrações. E o OCT, né? Junto com o meu fundo de olho, que eu gosto de fazer, apesar dos exames, eu mesma faço fundo de olho nos pacientes. E aí eu já sei falar mais ou menos. Aí que eu vou perguntar para ele o que ele gostaria de... Como ele gostaria de enxergar. Legal. Mas eu também falo isso, eu mudei muito isso nos últimos tempos, porque hoje eu já estou mais que nem a Raquel, assim, ela já me... Sim, o grupo vai encorajando, já me encorajou. E também por confiar nas novas lentes. Eu já estou diferente, então eu já falo com o paciente diferente, falo, olha... Já vou abordando assim, você, para o envelhecimento, o que é mais importante para você? Ter uma visão muito boa de longe, mas você também precisa conseguir comer sem óculos, sei lá... interagir, né? Interagir com as pessoas, ver o painel do carro, você vai querer dirigir. Então, eu já estou mudando meu... Antes eu falava, não, enxergar de longe está ótimo para você. Eu já estou vendo aqui, está muito bom, isso é o mínimo. Então, o seu discurso muda, né? Porque a gente vai aprendendo com... né? Vai pegando legal, mais confiança. E aí eu já mudo, já abordo dessa forma. O que você precisa é pelo menos isso, uma visão de longe e intermediária. Agora, se você quiser ler perfeitamente, sem óculos, então eu já começo com uma foco estendido, diria, na indicação. É isso que eu vou fazer. Porque se o paciente tiver alguma alteração pequena do olho, ou, sei lá, uma membrana, o mínimo que eu vou colocar nele é uma monofocal plus, que já vai me dar um intermediário. Então, aí eu só vou mudar o target refracional que eu vou fazer. Mas eu já começo explicando isso. Então, acabou, monofocal não existe mais. E a Raquel colocou isso, né? A gente veio de uma escola do Jack Holliday, né? Sim. Com aquele estudo da asfética, que era para cravar na mácula zero. E aí não tinha essa questão funcional. Que até eu gosto de falar para o paciente, porque o termo funcional às vezes não é mais para a gente. Eu coloco social. Eu digo, você vai ter uma independência social. A partir daí, né, a gente pode garantir isso, mas se ele precisa... alguma coisinha a mais. Eu nem falo social, eu falo assim, pro seu dia a dia, você vai ficar sem óculos para tudo. Você vai conseguir para atividades, WhatsApp, você vai conseguir ir no mercado. Isso. Você vai tomar banho, vai conseguir ler o rótulo do shampoo. Para atividades muito específicas, vai ler um livro inteiro. Talvez você precise de um óculos. Isso. Vai ler um contrato, você vai assinar, quer ver lá os detalhes. Talvez você precise de um óculos. Vai dirigir à noite. Talvez você precise de um óculos. E a gente também tem que tentar trazer as coisas de uma forma leve, sabe, João? Porque tudo depende da forma que você vai falar, né? Se você fica falando, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, o que o paciente vai entender no final? Que vai dar errado, né? É que a primeira coisa para você falar isso... Você tem que ser o primeiro a acreditar. É isso que eu ia falar. Porque a forma com que você vai expor muda completamente. E é importante quem está entrando nesse universo da cirurgia refrativa da catarata mudar a cabeça. Né? Porque é diferente você operar a catarata, trocar o cristalino que está opaco. Isso é uma coisa. O que a gente está hoje buscando é a cirurgia refrativa da catarata. Sendo que o paciente tendo catarata ou não. Né? É uma catarata nuclear, 4 cruzes, pupila não dilata. Não interessa. A gente quer entregar para esse paciente a maior independência de óculos possível para aquele caso. Tem uma gotata? Também. Tem uma membrana epretiniana? Também. Então, para cada situação, a gente pode usar uma estratégia, não querendo prometer algo que não é real, né? Mas tentando promover para o paciente um aprimoramento, porque é uma oportunidade única. Não vai existir outra oportunidade para ele ter esse aprimoramento. É tanto que esse foco estendido que a Marisa colocou, né, é uma mudança, porque a gente saiu agora, né, para
as monofocais plus, por exemplo, já foi uma Exatamente. mudança. Sim. E você não vai prejudicar tanta qualidade. Quer dizer, no mínimo você tem que oferecer É igual isso. uma monofocal, Essa é a né? mudança de paradigma. E aí, total. né, e abrir essas refrativas novas vão abrir mercado, obviamente, da facorrefrativa, porque está vindo disfuncional. Exato. Por quê? Porque a gente operava o senhor de 80 anos, 85, o filho de 60, falava assim, como assim? Meu pai tem dependente de óculos e eu tô legal. aqui. Né? Então, a gente começou a poder proporcionar para esse paciente de 60 anos, né, o que a gente estava proporcionando para os pacientes com catarata, né, que estão viajando. Eu operei um paciente que eu sou amiga do filho, né, e ele e a esposa falaram, Raquel, a gente lá na Europa pegando óculos para ler e ele sem lendo o óculos, cadáver é. sem óculos. Como assim ele está sem óculos? Né? Legal. Então, a gente traz qualidade de vida para as pessoas. Que coisa mais bonita esse propósito? Traz Não tem. felicidade, não é? É isso. Então, assim, as pessoas se veem no espelho, começam a se cuidar, né? Começam a se perceber sua casa, né? Não, tenho pacientes que é nítido, assim, antes de operar a catarata, ela vinha pro consultório de um jeito. Depois Muda. da Até a roupa. cirurgia, Maquiagem. roupa, Maquiagem, o o cabelo rosto, ela arrumar. rejuvenesceu, Rejuvenesce. mudou o cabelo, é outra Isso. vaidade. Mas, assim, para entregar tudo isso, lembrar daquelas coisas da biometria muito precisa. Então, você comentou recentemente, Raquel, que você estava fazendo para as lentes de foco estendido, estava usando a calculadora da Escas para checar. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Agora eu comecei, mais uma coisa que você contribuiu, me influenciou. Raquel, minha influencer. Agora eu estou além da Barrett, eu entro na calculadora da Escas e checo lá. Porque a biometria... São muitas. Lá você tem 5, 6, 7 fórmulas. E quando você vê que aquela lente, para aquele paciente, todas as fórmulas estão... Sim. é mais 25. Tão congruentes, né? É correr pro braço. Explica, né? Raquel, como é que a pessoa acessa. Então, é no site da Escas, né? Escas IOL Calculator. Então, o que eu recomendo? Primeiro, você vai calcular o grau esférico. Para você ter mais fórmulas, tá? Você primeiro vai calcular o grau esférico. Então, ele vai ter 6 ou 7 fórmulas ali. E é muito simples o cálculo nessa calculadora. É muito fácil de inserir os dados. E aí, depois, eu checo para ver se vai ser tórica ou não. Hoje, quando eu vejo um exame, eu já sei quando vai ser tórico ou não. Mas tem algumas situações, principalmente nos astigmatismos mais baixos, a gente fica na dúvida. Sim. Então, vai lá e calcula a tórica. E isso é uma coisa importante. A excelência, ela mora nos detalhes, né? Então, às vezes, você deixar de tratar um astigmatismo que para você era baixo, muitas vezes você põe na calculadora, às vezes dá uma lente tórica de 1,5, de 2,25, e esse astigmatismo ia aparecer no pós e atrapalhar o seu resultado. Sim. Então, calculem todos os seus pacientes para tórica e aí você vai checar nos seus exames se aquilo está de acordo ou não. E quanto mais fórmulas você tem, você vê a tendência daquele olho, né? Outra coisa interessante dessa calculadora é que ela tem fórmulas de inteligência artificial que vão acumulando dados de outros pacientes. Não é só uma fórmula de divergência, né? Ali Sim. já tem uma inteligência por trás. Então, hoje, seja uma monofocal, seja uma trifocal, uma foco estendido, eu coloco todos os pacientes, porque eu acabo vendo essa tendência e fica muito mais fácil a gente decidir se vai... Porque hoje a gente vai nisso, né? Tá no meio a mais Sim. ou meio a menos. A gente tá Sim. chegando nesse grau de precisão. E só frisar isso que você falou, que todos os pacientes você tem que inserir a sua biometria, os dados biométricos nas calculadoras online, para você realmente saber se tem que corrigir o astigmatismo ou não. Disso vai depender o seu sucesso na cirurgia. Sim. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, pode perguntar. Deve. Quando você já põe na tórica, é o equivalente esférico. Se você insere não tórica, não dá diferente? Não. Não. Porque se você implantar tórica... É que a maioria das lentes, hoje, o grau que tá lá, o mais 26... É o equivalente é esférico. o equivalente esférico. Isso. As únicas lentes que você pode pedir, né, o grau separado são a Rainer e a Zeiss. Mas mesmo assim tem o grau esférico. Então a calculadora ela vai dar sempre o equivalente esférico, seja Sim. tórica ou não tórica. Mas então por que você faz duas vezes? Para ter mais fórmulas, porque Ah, a sim. tórica, Só pra ver se- ela tem 3 ou 4. 3 ou 4. E na não tórica Três ela tem fórmulas. mais fórmulas. Eu queria Sim. perguntar, aproveitando também, né, vou perguntar aqui a Raquel,
No T2, às vezes, você dá uma incongruência dos eixos. Tipo assim, o topógrafo está certo, a biometria está certa, mas quando você insere, ele muda o eixo totalmente. Tipo assim, está a Ele vai 60, mudar. o mais curvo. Ele E aí vai colocar 140. Né? Poxa, Mas não é por tem um causa do estigmatismo posterior que dê uma... Não chega a ser tanto, tá? Mas Uhum. pode ter uma mudança no eixo, porque ele está considerando a córnea total. Uhum. Mas eu já tive uma situação que a fórmula deu o eixo errado para mim. Ela deu o eixo ao contrário, tá? Sim. Às vezes você vai calculando muitas lentes. Eu não sei como te explicar esse erro cientificamente, né, na tecnologia da informação. Uhum. Mas eu já tive um paciente que o eixo era 50 e ele me deu 140. Isso. Né, por um erro. Então, assim, tem que checar. Né? Você Na calculou, T2, principalmente. Você calculou, olha os seus exames para ver se Sim. aquilo tá batendo. Sim. Porque pode ter uma diferença no eixo mais curvo, mas é uma diferença pequena. Isso. E pode você ter inserido algum dado Errado. errado. Então, eu Acontece sempre também. volto Tá para bom. o impresso da biometria ótica para ver se tem a ver aquele número que deu ali, né? E eu sempre abro a topografia, mesmo usando a gente usa os dados da biometria para fazer o cálculo, mas sempre abre a topografia para você ver se o eixo mais curvo está congruente, porque Isso. é nessas horas que a gente está rechecando as informações. Até por conta do olho seco ali, dando uma É. irregularidade e mudando tudo, né? Mas olha, Lira, se é um astigmatismo muito pequeno, muitas vezes Pode fica dar. incongruente. Mesmo sendo um filme lacrimal E aí, bom. às vezes, eu não corrijo. Não se coloca. muda muito, Eu também. porque eu faço 3, 4 biometrias às vezes. E se está mudando muito, às Isso. vezes eu não Se o corrijo. astigmatismo é muito pequeno, os aparelhos não às tem vezes essa não tem a precisão. precisão. Isso. E essa discussão. Então, às vezes também o preciosismo pode custar caro. Então, se for um Exatamente. astigmatismo muito baixo, Sim. onde você não tem incongruência dos eixos e também quando coloca na calculadora dá o terceiro eixo, aí é melhor não colocar. Exatamente. Eu já recebi algumas indicações de médicos me perguntando isso, eu digo, Eu não tenho coloca. nos Vai meus lá alunos. na incisão, né? É uma queixa frequente dos meus alunos, Isso. né? Principalmente os astigmatismos baixos, a gente percebe que pode ter realmente uma incongruência. Às vezes você faz uma biometria hoje, deu um eixo, amanhã deu outro eixo, a topo Isso. deu outro eixo, a refração é outro eixo. Então você olha o padrão da topografia. É uma córnea praticamente asférica. Vamos pôr a não tórica, que a chance de sucesso é grande. Eu vou puxar um gancho aqui, já que você falou os alunos, e vocês veem duas educadoras também, isso é muito bacana de também abordar. A Marilis vem da educação tradicional, de uma escola muito respeitada, né, que é a USP, inclusive foi uma das responsáveis para que a gente tenha um dos melhores congressos, para mim, do mundo, que é o congresso da USP. Eu vi nascendo, né? Eu estava lá, testemunhei isso no começo, e as primeiras cirurgias ao vivo com a transmissão há mais de 20 anos, você imagina como era via satélite, né? Sim. Quer dizer, você operava no HC, transmitia para um satélite para depois voltar, porque nem tinha poder de internet. Então, foi muito bacana presenciar esse início assim, e como um congresso prático, né? Que acabou sendo reconhecido como algo também científico, mas também que impacta rapidamente a vida do médico na mudança de tomada de decisão. Então, eu queria ouvir um pouco você em relação a como era o ensino há 20 anos, como está hoje a cabeça do próprio aluno e também com todas essas mudanças de IA, tecnologia, como é que a USP e a preceptoria e tudo isso está indo, até com essas tecnologias, né? É muito mais tecnologia do que o que era naquela época inicial. E ouvir um pouco da Raquel, vinculada a uma educação baseada agora na era digital, quer dizer, então, ouvir um pouco dos dois mundos e onde é que as coisas convergem também. A Marilis. Assim, a USP é uma escola bem tradicional, né? Existe uma briga muito grande lá entre o ensino tradicional, da base, de você saber histologia, fisiologia, né, com essas coisas modernas. Então, a gente não está conseguindo... Um conflito de eras. Um conflito de eras lá Saudável dentro. também. Sim. E a USP sempre ela acaba demorando um pouco mais que o resto das escolas, é que hoje o ensino mudou totalmente, né? Mas eu sinto que falta um pouco mais de dinamismo para a gente ter essa mudança. Enfim, assim, isso engloba
né, os professores, que acabam sendo mais tradicionais, eles têm uma outra formação e eles não incorporaram essas tecnologias, inteligência artificial, nada disso está incorporado nos chefes atuais. Então, é bem difícil lá, mas a gente nota a mudança nos residentes. O ensino ainda é muito tradicional para a gente lá. Então, as aulas presenciais, todo aquele negócio, eles aprendendo. Mas eles trazem muita coisa de fora, de experiências de fora, muitos questionamentos. Eles já não querem, não conseguem ficar prestando atenção naquelas aulas. Sim. Né? É muito difícil. E sim, acaba sendo. Acaba não acompanhando, né? Muito. Mas eles acabam saindo com uma mão muito boa cirúrgica, com uma formação. A base, né? A base forte. Muito, né? A base é muito forte. Por isso que eu falo que eu faço até fundo de olho, gente, porque eu tive uma formação tão completa que às vezes eu vejo mais que o ACT. Eu sei que tem membrana que. Então, são coisas diferentes, né? E aí tudo sempre você vai ter que aperfeiçoar depois, quando você sair. Acho que qualquer seja a forma de ensino, você vai ter que ter esse aperfeiçoamento depois. Essa base eu acho que é primordial, eu acho que não deve nem mudar tanto, né? Mas acrescentar uma camada de digitalização, de mais interconexão. Um exemplo prático, as grandes escolas, eu acho que já deveriam estar mais abertas a coisas online, a fazer, por exemplo, interconexões, alguma sessão mais aberta. E aí eu queria ouvir essa experiência, que é como se fosse assim, a gente está acabando falando de dois mundos que não estão se conversando tanto ainda que deveriam, né, em termos de interdisciplinaridade, e que você acabou acessando através do Orbit Med, né? Eu recomendo que, agora eu estou falando na minha câmera, né, que vocês acompanhem o Orbit Med também, que eu acompanho, eu acho uma iniciativa muito bacana para o ensino à distância também, né, para aproximar também o cirurgião das tecnologias, da lente premium e outras. Então, fala um pouquinho desse universo digital, como é que você decidiu também, qual foi o Spark of Innovation, quando é que a Raquel disse assim, eu vou agora também ser uma educadora, e parabenizar também tanto a Marilis por estar tocando, né, um serviço tradicional, mas também muito importante, de uma formação muito sólida, como você também que encarou a educação agora desse novo século e essa nova conexão. Então, explica um pouquinho do começo e como é que está sendo a experiência. Essa chama, ela cresceu na pandemia, né? Logo depois que eu tive a minha filha, eu percebi como a gente consegue acessar pessoas que muitas vezes não podem estar num congresso, ou não estão num grande centro, ou estão longe das grandes capitais, né? A gente consegue atualizar pessoas que tiveram uma base forte, mas há mais tempo do que nós, que não tiveram acesso a isso na época. Então, o ensino online, ele democratiza muito a atualização, né? Hoje, com a internet, eu tenho acesso às informações mais recentes do mundo todo, né? E qual que é o nosso objetivo ali no Orbit? É aprender junto, porque toda vez que a gente vai fazer uma aula, toda vez que a gente vai discutir, toda vez que a gente vai fazer uma reunião, a gente tem que se atualizar, a gente é o primeiro que vai ter que buscar informação. E as dúvidas dos alunos, muitas vezes, trazem para a gente muitos insights, muitas coisas, né? Essa interação, essa é a palavra. Então, eu acho que é dar acesso a uma atualização independente da sua formação, independente de quanto tempo de formado você tenha, independente de onde você trabalhe. Muitas vezes você tem uma clínica sozinha, você não pode sair para se atualizar num congresso, ou é muito difícil o acesso, logística, enfim. Então, eu acho que essa é a grande beleza, né, dessa nova era de ensino, né? Você atingir locais e pessoas que muitas vezes não teriam acesso àquilo e criar uma conexão, uma interação que a gente vai aprender juntos, a gente vai se atualizar juntos, a gente vai levar melhor prática para os pacientes, né? Proporcionar para o paciente uma melhor prática. Então, é uma interação muito legal e a gente tem um propósito muito grande com isso, sabe? De levar essa atualização e buscar realmente mudar essa cabeça, principalmente na cirurgia de catarata. Todo paciente com uma catarata pode se beneficiar, né, de um aprimoramento visual, tratar um astigmatismo, né? Então,
a gente acaba levando tecnologia a lugares mais remotos. Então, Isso é muito importante é muito para um bom. país como o nosso, né? Exatamente. Que nem sempre é fácil você chegar num congresso, né? Ah, minha clínica só sou eu, não posso fechar a minha clínica para ir, né, com frequência me atualizar. Então, e também passar essa experiência, né, de quase mais de 2 décadas de uma forma, vamos dizer assim, dentro de uma propedêutica, dentro de uma ótica mais prática, né? Às vezes você Exatamente. resume uma coisa, Sim. mas A com gente uma parte consegue, o que científica, a gente né? sempre tenta é traduzir a informação, Isso. né? Porque às vezes a forma com que a informação ela é publicada, ela é muito inacessível, Sim. né? Então a gente alia a nossa experiência com o que está de mais novo e tenta traduzir aquilo para o universo do dia a dia, né? Eu acho que isso é o que a gente está sempre buscando ali, né? É uma informação que você consiga assimilar, não é algo que, isso aqui não é para mim, isso aqui é muito de ciência, essa ciência aqui é muito complexa. Não é. O objetivo é justamente o contrário. Desmistificar, né? Desmistificar e fazer com que você use. Você aprendeu agora, você já vai conseguir usar no seu próximo paciente. Isso é muito legal. Eu acho que a diferença também, por exemplo, valorizando o ensino de uma universidade. Quando você está numa reunião, assim, você tem várias opiniões a respeito daquele assunto. Você tem também a opinião do retinólogo, a opinião do cirurgião de córnea, do cirurgião de refrativa, versando sobre aquele assunto. Então, também você enriquece muito vendo o todo. É igual o nosso congresso, por exemplo, o congresso da USP, que a gente faz questão de trazer, não só sou eu lá ensinando a fazer cirurgia de catarata, mas vem a Raquel, vem você, vem o Maurício de Natal, vem todo mundo, porque aí todo mundo enriquece, entendeu? É essa mesma troca, essa integração que eu aprendo um pouco você, bastante com a Raquel, bastante com a Raquel, menos com o Lira. Tinha que ter, né? Tinha que ter. Faz parte. Vou colocar meu boneco para me defender aqui. E essa troca que faz, tanto que a gente aprende, é como você falou, a gente aprende a cada congresso, a cada contato, cada aula aqui, todo lugar a gente está crescendo, né? Mas não adianta, você não vai fazer. Isso é muito sozinho, legal também, né? a USP ter aberto, né, logo nesses últimos 20 anos, mas através do Congresso, né? Ela sempre captou, por meritocracia, as mentes jovens, quem tinha trabalhos interessantes, não tinha muita política nessa escolha. Sim. A gente mas as pessoas que via esse cuidado, e eu acho que todo mundo gosta do Congresso por ter essa pluralidade e, ao mesmo tempo, você ter a meritocracia de trazer os melhores. Muito importante é a pessoa passar a verdade. Então, não adianta para mim, a gente conhece cursos e cursos, né? E tem cursos que fazem uma falsa ideia da cirurgia de catarata, são conceitos que, sim, o jeito de indicar, o jeito de ofertar, entendeu? Eu acho que tudo tem que ser sempre muito com ética e com verdade, com realidade, o que você realmente vai entregar para a pessoa. Sim. Isso. E Raquel falou uma palavra aqui que nos une, né? Que é o propósito. Exato. Então, você está lá na USP, você reservou um tempo importante da sua carreira para se dedicar ao OrbitMed também e levar esse conhecimento. E até tem um livro que eu recomendo, que é o Why, né? O Poder do Porquê, do Simon Sinek. Tem muito a ver com isso. Ele diz, pergunta logo o porquê da sua vida, o propósito de alma, e depois sai descendo para o que e como você vai fazer. Então, eu acho que isso nos une bastante em relação a cada um na sua área, cada um na sua forma, mas de levar esse conforto, até pra gente, pro né, paciente. Lira? Principalmente a gente que é mãe, tem essa pluralidade de outras coisas, porque se você não tiver um propósito, você para. Porque é muito mais fácil a gente, né? A vontade de você ficar em casa, mimando seu filho e convivendo com ele, igual você contou. Isso. Sim, você tem que ter o propósito de vida, ter o algo mais que você quer fazer e entregar para esse mundo. É isso que acho que é um muito objetivo. legal a gente ver o que a gente ensina a se multiplicar. É muito bonito. Eu vejo os meus alunos ensinando para outras pessoas, sabe? As coisas que eu ensino. Então,
a gente acaba atingindo muitas pessoas, muitos pacientes. A gente médicos que mudam a sua prática, né? Agregam valor à sua prática, os pacientes se beneficiando disso. Então, só coisa boa. Que assim, a pergunta que a gente colocou naqueles 7 leis ali de espirituais de sucesso, né? Como eu posso servir, não o que eu vou ganhar. Sim. Isso é uma questão fundamental e básica, né? Da alegria do ser humano de encontrar esse papel de servir, né? Porque até você sabia que existe as 7 leis da evolução humana e, 7 níveis o de... nome é Barrett? Não! Né? Isso é demais, né? Sério? Vou mandar para vocês. É baseado na pirâmide de Maslow, né? Mas tem. Então, a primeira, a basal, é a subsistência. Então, mas depois que você supera isso, né? Você começa a ter mais cuidado com a família e depois isso vai se expandindo até chegar para algo mais genuíno de querer deixar um legado, né? A gente está falando aqui Sim. de um legado. Quando você está lá na USP, promove o congresso e promove também o ensino de qualidade, você está deixando sua marca. Raquel, quando está trabalhando ali na Lente Premium, vendo como é que é essa questão da interação com o paciente e resolve na pandemia, acho que não tinha muito o que fazer na pandemia, aí foi arranjar a sarninha, né? Aí foi fazer um negócio de ensino para poder recuperar, né? Eu também com essa questão do desenvolvimento da lente, então eu acho que isso nos une. Então, queria agradecer, né, a vocês duas por esse momento assim único. Eu acho que isso vai ficar gravado, né, para as próximas gerações e que fique gravado uma medicina humanística, algo que leve um propósito, que leve o servir e que isso, a nova geração tão conectada com tanta tecnologia, entre robótica, IA, sensores e nanotecnologia, ela nunca esqueça que nós estamos aqui para o único objetivo que é servir a humanidade. Então, obrigado, Amarilis, obrigado, Raquel. Obrigada Podem a você. fazer as considerações finais. Só agradecer e, sim, ressaltar essa mensagem que, sim, a medicina hoje está mudando um pouco, mas não dá para esquecer disso que você falou, sabe? Que existe o objetivo final de tudo é o bem da pessoa. Não tem que ser nada voltado para você. Se você objetivar o bem do outro que está ali na sua frente, tudo vai dar certo, assim, tudo na sua vida você vai receber de volta. Então, seu retorno financeiro, tudo que você... Então, faça uma boa medicina, eu acho que essa é a mensagem. E vocês vão ter, assim, o futuro, as gerações do futuro vão ter muito mais armamentos do que a gente teve, Sim. muito mais facilidade para chegar nisso, né? E se esforçar, né? Tem que se atualizar, né? tá aqui. E talvez seja o isso. inverso, né? Quanto mais conectado e retirando a burocracia, o Eric Topol, que é outro livro que eu acho muito bacana, chama Medicina Profunda, o que ele diz? Que é o contrário. Você vai digitalizar tudo, tirar toda a burocracia e sobrar o espaço para empatia. Então, na verdade, ele está propondo um retorno. Ele é cardiologista nos Estados Unidos, especializado em inovação, e está procurando um retorno. Então, vai sobrar tempo para quê? Para o aconselhamento, para o acolhimento, para uma conversa mais olho no olho, né? Então, acho que vai ser inverso. Eu acho que é isso que as pessoas buscam, né? É conexão, Isso. né? Então, quando a gente pergunta algo para o paciente, a gente, além de estar interessado nele, a gente também está criando uma conexão com ele, né? Então, eu acho que grande parte do nosso sucesso no consultório está em criar essa conexão com os pacientes. O bom médico é aquele que é o paciente no olho, que está preocupado com você aí em casa, né, em dar o melhor, com todo o carinho, o amor e a humanidade, né? Então, é isso. Encerro agora o Logos Biocast. Para quem vai nos seguir a partir de agora, né? Os faça, porque agora, com 2 potências dessa aqui, nada mais do que você apertar o botão lá no Spotify e também no YouTube e começar a acompanhar. Temos episódios assim incríveis. Agora o que está no ar da Liliana Werner, falando um pouco, inclusive, daquele Lyrics, aquele laser que vai mudar o índice de refracção da lente, aí já mudou tudo de novo. E eu convido a todos a acompanhar
Os alunos da Marilis e da Raquel também vão seguir, né, o Biocast, porque agora eu acho que vai ser obrigatório, né, para que eles entendam um pouco de onde a gente quer chegar com tudo isso que a gente vem com esse trem da vida aí, e no final a gente deixar um legado bem bonito para a humanidade. Obrigado mais uma vez a vocês Obrigada, duas. João. Uma honra. Obrigada a todos.